Olá! As regras atuais sobre pensão por morte depois da reforma estão entre os pontos mais discutidos e mais polêmicos da Previdência. Pois bem, é também uma das questões às quais recebemos mais perguntas dos segurados aqui no escritório e pelos nossos canais de contato. A maior crítica está na redução dos 40% no benefício recebido, a pensão por morte. Mas além disso, tem ainda a redução quando há acumulação com outros benefícios. Por exemplo, pensão por morte mais aposentadoria. Essa é uma das questões que vamos falar no vídeo de hoje. Muito bem, afinal de contas, como ficou a pensão por morte depois da reforma da Previdência? Aliás, como era mesmo a pensão por morte antes da reforma? Bem, rapidamente, vamos lembrar que a pensão por morte é um benefício previdenciário pago aos dependentes de segurados da Previdência que faleceram ou que tiveram a sua morte judicialmente declarada. São aqueles casos de desaparecimento, por exemplo. A Lei 8.213 de 91 determina quem são os dependentes. Então, os dependentes são divididos em 3 classes: primeira, segunda e terceira classe. Isso é para determinar quem vai receber o benefício primeiro, preferencialmente. Bem, quem são os dependentes de primeira classe? Cônjuge ou companheiro, filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido que apresente deficiência mental ou intelectual ou alguma deficiência grave, de qualquer idade. E os dependentes de segunda classe, doutor? Os dependentes de segunda classe são os pais do segurado. Por fim, os dependentes de terceira classe, que irmão não emancipado, menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que apresente alguma deficiência mental ou intelectual, ou alguma deficiência grave. Então essas classes definem a ordem em que os dependentes receberão os benefícios. No caso aqui, a pensão por morte. Por exemplo, se houverem 2 dependentes de primeira classe, a esposa e o filho menor de 21 anos, os 2 podem receber a pensão. Nesse caso, eles dividiriam essa pensão 50% para cada um. Muito bem, as regras antes da reforma da Previdência eram de certa forma generosas. Se o segurado já era aposentado, o dependente receberia 100% do valor da aposentadoria. Assim, o segurado falecido que ganhava, por exemplo, R$2.000 de benefício, ele deixaria esse mesmo valor dividido pelos seus dependentes. Por exemplo, sendo 2 dependentes, seria 1.000 mais 1.000. 1.000 para cada um. Esposa e um filho menor. Bem, e se o segurado ainda não era aposentado quando faleceu? Nesse caso, o INSS fazia um cálculo para tirar a média dos 80% maiores salários de contribuição, partindo de 94 até a data do óbito. Da mesma forma, os dependentes ficavam também com 100% do valor da pensão. Então, uma questão importante: se o segurado deixava 2 dependentes, sendo um filho menor de 21 anos e a esposa ou companheira, a cota era transferida para a mãe quando esse filho completasse 21 anos. Tá certo? Bem, e com as novas regras da Previdência, doutor, o que mudou na pensão por morte? Bem, isso é o que vamos conferir agora. A primeira e principal preocupação é com relação ao valor do benefício. Aí é que as mudanças foram mais relevantes. Por exemplo, se o segurado já era aposentado quando faleceu, a pensão por morte depois da reforma passou a ser de 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente, chegando no máximo a 100% da aposentadoria. Vamos ver um exemplo. Digamos que o falecido fosse aposentado e recebesse um salário de R$3.000.
E digamos que ele tenha deixado 2 dependentes, esposa e um filho menor. Ok. Bem, pela regra antiga, nós já vimos que os dependentes receberiam o valor integral, os R$3.000, certo? Agora, com a reforma, se o óbito ocorreu depois de 13 de novembro de 2019, os dependentes receberão R$1.500, que é os 50%, mais R$300, que é os 20%, totalizando R$1.800. Ou seja, cada dependente contará apenas com R$900. Caso o falecido não fosse aposentado, primeiro teremos que calcular a aposentadoria, tirar a média de todos os salários desde julho de 94, acrescendo 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 anos, chegando ao teto de 100%. Vamos ver um exemplo para entender melhor. O segurado tinha uma média salarial de R$2.000, considerando todos os salários dele desde julho de 94. Esse segurado falecido, ele contribuiu por 15 anos. Então ele não ultrapassou em nada os 20 anos. Então o valor da aposentadoria seria de 60% da média. Nesse caso, R$1.200. Ele falecido, se tivesse um dependente, esse dependente receberia 60% do salário, que cairia para R$720. Como a pensão por morte não pode ser menor do que um salário mínimo, então o valor chega a R$1.045, se a gente considerar o ano de 2020 como base. Se houverem outros dependentes, esse salário deve ser dividido por eles. Se forem 2, R$522,50 para cada um. Vamos ver outro caso. Um segurado que tinha uma média salarial de R$3.000. Nesse caso, ele pagou por 25 anos. Considerando que ele tem mais de 20 anos, considerando, a gente pega 2% e chegaremos a um acréscimo de 10%. Digamos que ele recebia então a aposentadoria de R$3.000, então os 60% é R$1.800, mais 10%, que é R$300, seria um benefício de R$2.100, da aposentadoria. Se ele tiver deixado um dependente, esse dependente ganhará 60% dos R$2.100, ou seja, R$1.260. Bem, a reforma ela trouxe uma redução significativa para as pensões, mas ainda tem outra questão, que é a questão da acumulação de benefícios. Ou seja, quando a esposa já recebe uma aposentadoria, nesse caso, como que fica? Bem, as novas regras da Previdência, que foram aprovadas pela Emenda Constitucional 103, impedem a acumulação do valor integral de ambos os benefícios, permitindo apenas o recebimento integral de um benefício, o mais vantajoso, e apenas uma parte do outro benefício. Vamos ver um exemplo. Uma esposa dependente que recebe uma aposentadoria de R$4.500 e iria receber a pensão por morte já calculada em R$4.000. Bem, nesse caso, a segurada ela receberá integralmente a aposentadoria, que é R$4.500, e uma parte da pensão por morte, que é calculada por uma tabela progressiva, totalizando o valor de R$ 2.196,40 para a pensão por morte. Ou seja, quanto maior for o primeiro benefício, maior vai ser o desconto no segundo. Tá certo? Bem, pessoal, algumas observações que eu queria trazer para os senhores. É bom não esquecer que as pensões para cônjuge e companheiras não são mais vitalícias, não são mais pela vida toda. Se a viúva tiver menos de 21 anos, só vai receber a pensão por apenas 3 anos. Tá certo? E essa tabela vai aumentando. Por exemplo, uma viúva com 43 anos vai receber a pensão por morte por 20 anos. A pensão só continua vitalícia se a dependente tiver mais de 44 anos na data do óbito. Tá certo? Uma outra questão polêmica é se a cota do filho ao completar 21 anos vai ou não passar para a mãe.
tá? Já vimos em outro vídeo também que os filhos maiores de 21 anos que estão na faculdade não têm direito a receber a continuidade da pensão por morte. É assim que os tribunais entendem em sua forma majoritária. A maioria dos tribunais entende assim. Quanto à questão mais polêmica, que é o recebimento ou não do 100% do benefício do falecido, há exceções. E eu quero frisar aqui quais são as exceções. Vamos lá. Assim como na aposentadoria por invalidez, também a morte ocasionada por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor da pensão será de 100%. Então, bem diferente de tudo que eu falei aqui. E também, se houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, o valor da pensão por morte também será de 100% da aposentadoria do instituidor ou do benefício por incapacidade na data do óbito. Bom, então quer dizer que tem alguns que têm direito a 100% e outros não. Isso mesmo. E por se tratar de uma reforma que veio através de uma emenda constitucional, para mudar essa situação, os artigos de lei que foram modificados terão que ser declarados inconstitucionais. Ou seja, grandes batalhas serão travadas nos tribunais para proteger os direitos dos cidadãos. Tá certo? Se precisar de um suporte jurídico, conte sempre com um advogado de sua confiança para enfrentar essas questões e outras. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Continua compartilhando esse material com seus amigos, com os familiares, nas redes sociais. Se inscreve aqui no nosso canal para ficar atualizado dos novos vídeos, novos assuntos sobre previdência, sobre funcionalismo público, processos disciplinares. Se tiver dúvidas e sugestões, pode nos enviar pelo canal, por e-mail ou por nossa página da web www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.